Então vamos lá, crianças do 7º ano, tá? Vamos fazer nossa correção no exercício da revisão de ciências de vocês, tá? Na próxima aula eu vou corrigir a revisão de matemática. Aqui vamos ficar na revisão de ciências. Espero que vocês tenham feito, tá? Não se prenda somente na revisão, certo? Quero que vocês estudem o livro também. Eu vou passar os capítulos do livro essa semana para vocês. Na verdade, a semana que vem, tá? Vou passar o capítulo do livro para vocês estudarem. Então, primeira questão, fala assim: todos os organismos vivos estão sujeitos a processos evolutivos. Algumas características, por exemplo, surgem e são passadas para os descendentes e outras são eliminadas da população por meio de um processo denominado de quê? Então, nós seres vivos estamos sujeitos a esse processo evolutivo, tá? Antigamente, os animais que não estavam adaptados, eles saíam do meio, né? Por exemplo, morriam, certo? Então, isso se chama o quê? Seleção natural. Alternativa B, tá? Então, quando eu falo em processo evolutivo, estou falando do que? Seleção natural, tá? Então, estamos sujeitos a este processo. Então, o que é evolução? A evolução consiste no processo de transformação e adaptação que o próprio ser vivo sofre a fim de melhor se adaptar àquele meio. Esse processo pode ocasionar o desaparecimento de algumas espécies e o surgimento de outras novas, devido à variabilidade genética, tá? Então, aquele ser que não está adaptado ao meio, ele o quê? Desaparece, certo? E quem se adapta ao meio vai prosseguir sua espécie, certo? Então, vocês vão marcar a alternativa B. Na 2, fala assim: outra característica dos seres vivos é a capacidade de se reproduzir. Falamos da reprodução dos seres vivos, né? Ou seja, de gerar descendentes. Essa característica permite a permanência de um ser vivo no planeta. Assim, quando um ser vivo se reproduz, contribui para a perpetuação de sua espécie. A reprodução dos seres vivos podem ser classificadas em assexuada e sexuada. Explique cada uma dessas reproduções. Então, vocês vão explicar cada uma dessas reproduções, tá? Então, o que significa a reprodução sexuada, tá? Aqui, vamos falar. Tipo mais simples, né, de reprodução, em que alguns seres vivos ele pode dar origem a descendentes idênticos, cópias, tá? Que são cópias exatas, sem que ocorra a união das células sexuais, que são os gametas, tá? Não precisa dessa união, certo? Por exemplo, eu tenho aqui no livro de vocês, fala também alguns vermes, tá? Que ao serem partidos ao meio, dão origem a outros indivíduos idênticos, a cópias exatas, ou bactérias também, certo? Eles se dividem gerando descendentes também, tá? Descendentes iguais, cópias exatas, tá? Na reprodução assexuada, esse tipo de reprodução mais complexa, tá? Ela é realizada por alguns seres vivos. Ele depende muito da união das células reprodutivas, como, por exemplo, os espermatozoides e os óvulos denominados de gametas. Então, na sexuada, ele precisa de que é mais complexa e é realizada por seres vivos, tá? Alguns seres vivos. Ela precisa dessa união dos gametas. Já na reprodução sexuada, ela não precisa dessa união, tá? Ela não ocorre essa união da células sexuais, certo? Aí eu tenho aqui A3. Observa o desenho abaixo. Eu tenho um exemplo aqui, um desenho, tá? De uma célula aqui, ó. Primeiro, nesse tipo de reprodução, as bactérias, aqui é a bactéria, tá? E ela deu origem a descendentes idênticos, cópias exatas. Se ela deu origem a descendentes idênticos, cópias exatas, o que vai acontecer? Ó, nesse tipo de reprodução, as bactérias filhas são uma cópia das bactérias mãe. Que tipo de reprodução está sendo mostrada? Aqui está sendo mostrado que é a reprodução assexuada, tá? Tipo mais simples de reprodução, em que alguns seres vivos ele pode dar origem a descendentes que são cópias exatas. Então, vocês vão colocar essa questão aqui de acordo com essa resposta, tá?
Então, observe bem, estudem bem essas reproduções, saiba definir essas reproduções, tá? A 4. Defina taxonomia e coloca as categorias taxonômicas em ordem crescente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é taxonomia. Taxonomia é a ciência de identificação universal em que é possível organizar os seres vivos, tá? Por que foi criada essa taxonomia? Para isso, identificar os seres vivos, organizar, tá, os seres vivos, certo? Aí pediu para vocês classificarem, né, em ordem crescente, tá? Colocar essas categorias em ordem crescente. Então, vamos lá. Primeiro você começa espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio, tá? Então, vocês vão classificar em ordem crescente, certo? Do maior para o menor. Onde, quando eu falo em espécie, estou falando da categoria mais específica, certo? Então, quem foi que criou a taxonomia, né? Essa espécie, categoria básica, taxonômicas básica, né? Essa característica, tá? Foi quem? Linneu, né? Linneu, ele foi esse cientista que criou esse critério de classificação dos seres vivos e das plantas, certo? Beleza. Então, na 5. Quais são as diferenças entre endemia, epidemia e pandemia, tá? Hoje vivemos o que? Uma pandemia. Todo mundo está o que? Percebendo, né? E já falamos um pouquinho sobre a pandemia, né? Esse Covid-19 foi o que? Uma pandemia no mundo, certo? Então vamos identificar aqui. Se uma doença, tira esse aqui, se uma doença existe apenas em uma determinada área, diz que é o que? Endêmica, só uma determinada área. Se a doença é transmitida para outras espécies, outras pessoas, populações, infesta mais de uma região, é o que? Se classifica, tá? Se chama que se há uma epidemia, diz que se há uma epidemia. Se a doença se alastra de forma descontrolada, acompanhando-se pelos continentes ou pelo mundo, tem que ser uma pandemia. Então, hoje estamos vivendo que uma pandemia está alastrado no mundo, no continente inteiro, certo? Então, essa é uma definição de endemia, epidemia e pandemia, tá? Vocês vejam se a resposta de vocês está de acordo, certo? Na 6 fala assim, quais são os indicadores de saúde pública mais usados no Brasil? Eu tenho esses indicadores, que é demográfico, socioeconômico, mortalidade, mobilidade e fatores de risco, cobertura, o que mais? Esses são os principais utilizados aqui no Brasil, tá? Quando eu falo em demográfico, eu estou falando o quê? Refere-se ao número de habitantes na sua idade, sexo, etnia, região, município, cidade, estado. Socioeconômico, eu estou falando o quê? Identifica a renda, a ocupação da classe social, o tipo de trabalho, condições, moradia. Mortalidade, estou falando, indica o que? O número de óbitos, nascidos vivos e nascidos mortos, né? Mobilidade e fator de risco, registro que é o número de pessoas portadoras de doenças que ocorrem em uma comunidade, certo? E quando eu falo em cobertura, acompanha o número de consultas médicas do SUS por habitante, o número de internações, né? Proporções de internações hospitalares, espaço do SUS, né? Então, isso é uns indicadores de saúde no Brasil, certo? Eu quero que vocês estudem aqui é uma resposta para vocês, sugestão de resposta, expliquei cada uma, tá? Eu quero que vocês também entendam o que é por exemplo, vocês identifiquem a nomenclatura dos seres vivos, tá? Estude essa nomenclatura, quais são as regras que eu devo seguir, tá? Os indicadores de saúde pública no Brasil, certo? Eu quero que você estude também essa epidemia, pandemia, só que não se prenda somente essa revisão, tá? Eu vou passar os capítulos para vocês estudarem.